Oi pessoal, sejam bem-vindos, mais um Better Together, começando hoje com um episódio que tá incrível. Vamos falar um pouco sobre a procrastinação, que eu acho que é um problema que acomete muita gente. Se você não tem esse problema, com certeza você conhece alguém muito próximo que tem esse problema. Então me ajuda a ajudar você e me ajuda a ajudar outras pessoas. Eu sou a Gi, mentora da Better, e eu vou pedir para você curtir o nosso conteúdo para que ele se torne cada vez mais relevante e também para que você compartilhe com suas redes essas dicas preciosas que eu vou passar para vocês, dicas práticas para enfrentar essa vilã que se chama mania de procrastinação. É a velha e famosa, deixo para depois eu vejo, depois eu faço, uma hora trato disso, e aí a coisa se acumula, gera um estresse muito grande e muitas vezes acomete a nossa reputação pessoal e profissional. Então, por favor, me ajuda aqui, comenta também, deixa seus comentários, interaja com a gente, deixando inclusive sugestões de temas que possam te interessar. Este, por exemplo, o tema do dia vai também em resposta ao pedido de vocês, né? Muita gente pediu essa questão, tava esperando esse episódio, mas finalmente saiu, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos falar então dessa coisa chamada procrastinação. E eu vou começar listando com vocês aqui o quanto essa mania prejudica a gente pessoalmente e profissionalmente, tá? É um tema muito recorrente aqui nas mentorias da Better, temos muitos mentorandos que vieram com essa questão, trabalhar essa questão, geralmente associado à falta de foco, à falta de organização ou dificuldade de se organizar, ou dificuldade para fazer uma gestão estratégica de tempo. Porque esses temas acabam se conversando, né? Eu acabo deixando as coisas para depois porque eu não tenho foco, ou porque eu não sei me organizar bem, ou porque eu não sei aproveitar bem o tempo. Então a gente precisa lidar com esses temas de uma forma até mais global. Mas hoje a gente vai fazer um foco estrito aqui na questão da procrastinação. E as mesmas dicas que eu passo lá nas mentorias, eu vou passar aqui para vocês. Claro, tem uma diferença aqui, né? O trabalho focado ali, comportamental, a gente faz laboratórios, tem os to-dos, é um trabalho muito mais direcionado na mentoria. Mas são dicas aqui que valem tanto para vocês quanto para eles. São dicas muito valiosas, então toma nota aí. Mas vamos falar então, inicialmente, dos prejuízos. Tudo começa que a procrastinação gera principalmente o quê? Perda de tempo. Porque se você tem uma tarefa importante para cuidar, com certeza é algo que você precisa cuidar, é algo prioritário ou minimamente importante. E quando você deixa isso para depois, você acaba gastando aquele tempo que você deveria destinar a isso para outras coisas. Então você perde tempo que poderia ser usado de uma forma mais produtiva, tratando do que realmente precisa ser tratado. E aí vem um segundo prejuízo que para mim esse é o impacto negativo maior de todos, é o aumento do estresse e da ansiedade. Pessoas que têm problemas com a procrastinação geralmente estão ansiosas, estão sempre estressadas, justamente porque conforme o período acaba, conforme os prazos chegam, eu vou ficando cada vez mais ansioso e nervoso, porque eu vou ter que cuidar daquele assunto de uma forma, não tem como escapar. E aí, aquilo acaba gerando uma pressão muito grande, uma carga muito grande, a gente começa a espanar, começa a ficar estressado, acaba acometendo a qualidade da entrega, porque existe uma diferença muito grande entre você fazer as coisas de última hora de forma atropelada ou fazer as coisas ao longo do tempo, dividido em vários dias ou vários tempos, né, dedicando-se àquilo de forma estruturada. Então, isso tudo começa a prejudicar a reputação profissional, reputação pessoal e, para quem estuda, aí, reputação até acadêmica, né? Acaba trazendo esses prejuízos. Então, fica uma carga de estresse muito grande. Isso é uma coisa que eu tenho reparado em quem tem esse problema. Um outro prejuízo que acontece direto é perda de oportunidade, pessoal. Perda de oportunidades. As boas oportunidades, elas estão sempre aparecendo em algum lugar. Tem até um jargão que a gente fala, né? Que as oportunidades são como ônibus. Você perde uma, mas tem alguma outra chegando por aí. Você tem que ficar de olho. E o que acontece? Quando você tá com a mania de procrastinar, aquilo que deveria estar redondinho, já pronto, já preparado para você aproveitar essas boas oportunidades,
acaba ficando o quê? Sendo prejudicial para você. Você não consegue aproveitar uma oportunidade porque não fez o que deveria fazer na época certa, você não investiu no que deveria no tempo certo e aquilo ficou pendente na sua vida e na sua trajetória. Não são poucos os casos de pessoas que eu vi e que eu vejo perdendo o tempo todo, né? Direto. Boas oportunidades porque ficaram procrastinando coisas que deveriam ter sido feitas a tempo. Outro prejuízo, atraso em metas e objetivos pessoais. Todo mundo aqui tem objetivos que gostaria de alcançar e metas. Você coloca metas para alcançar. Em X tempo eu gostaria de ter uma estabilidade financeira. Em X tempo eu gostaria de ser promovido. Em X tempo a gente vai se planejando, né? Mas conforme você vai procrastinando essas pendências importantes, esses desafios importantes, você acaba sempre atrasando sua carreira, atrasando sua vida profissional e atrasando os seus objetivos pessoais. E aí isso tem uma outra decorrência negativa, que é a diminuição da autoconfiança e também do autoestima. Pessoas que ficam sempre patinando no mesmo lugar, a sensação de que você não saiu do lugar porque ficou procrastinando muita coisa, acaba afetando a autoestima e a autoconfiança, né? A procrastinação constante mina com a autoconfiança, mina com a vontade de fazer, de realizar, porque você entra num ciclo de frustrações. Então vejam vocês que aqui eu só mencionei alguns prejuízos principais que acabam influenciando para todos que têm a mania de procrastinar, mas sem contar aqui as perdas que você tem individualmente, para o seu caso individual, caso específico. Então realmente acho que a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa trabalhar essa questão com uma certa urgência. Então, Gi, o que eu posso fazer para efetivamente tratar dessa questão, desse hábito ruim que acaba me prejudicando na minha vida pessoal e na minha vida profissional? Vamos lá, pessoal. Tudo começa com a importância de você listar as perdas. Nós somos muito visuais, o ser humano é muito visual, ele precisa primeiro alimentar uma autoconsciência para ter noção da gravidade de um problema, para que ele queira tratar do problema. Então não adianta aqui, pessoal, eu chegar com uma fórmula mirabolante, até porque não existe. Primeiro você precisa ter a consciência do quanto isso te afeta e quanto isso é ruim para você. Então precisamos trabalhar uma autoconsciência, uma autonoção. Para isso, eu vou sugerir que você faça uma lista mesmo, liste visualmente, seja no computador ou seja numa folha de papel com caneta, faz uma listinha de todos os prejuízos ou perdas ou aspectos negativos ou impactos negativos que o fato de você procrastinar determinadas pendências ou tarefas causa na sua vida, tá? Faz isso para que você tenha uma visão do todo, o que você perde, o que você deixa de ganhar, como aquilo prejudica você. E aí você tendo a visão do todo, dá um despertar na gente, que é justamente essa noção de gravidade, e a gente tem mais vontade e motivação para lidar com o problema e resolver a questão. Tá bom? Então, todo problema tem que ser tratado dessa forma. Primeiro, eu preciso me conscientizar do quanto ele realmente é importante e de ser tratado. Depois, a sugestão que eu deixo para você depois que você viu tudo que precisa ali lidar, né, para poder evitar aqueles prejuízos todos, você precisa organizar essas pendências. Porque temos pendências e pendências, tarefas e tarefas. Para isso eu gosto de usar 3 categorias, tá? Você vai pegar toda essa listinha de pendências e você vai organizar em 3 categorias. Na primeira categoria vão entrar aquelas tarefas que são urgentes e importantes, tá? Urgentes e importantes. E já coloca lá, se eu não fizer agora, o que vai acontecer? Se a resposta for em caráter de emergência ou de urgência, algo prioritário ou crítico, é nessa categoria que vai entrar. Em seguida, você vai listar uma segunda categoria, que é tarefas importantes, mas não urgentes. Ou seja, são relevantes de que eu trate, mas não precisa ser agora de imediato. Então, eu vou colocar ali, são importantes, mas não são tão urgentes. Tá bom? Para você validar essa categoria, faz a mesma pergunta. Se eu não fizer isso agora, o que vai acontecer?
A sua resposta vai ser algo do tipo: não, eu tenho que resolver isso, mas não precisa ser agora. Não tem um impacto agora nesse momento. Mas é importante que uma hora eu vou ter que tratar. Vai nessa categoria. E a terceira categoria é aquilo que é importante, que não é importante, me desculpem, que não é importante e nem urgente. Neste momento, nós vamos eliminar essa categoria. Eliminar no sentido de, vou fazer a listinha, mas eu vou deixar completamente em segundo plano. Porque quando a gente coloca muita coisa junto, dá a impressão que a gente tem tanta coisa para resolver. Mas primeiro vamos organizar o que é prioritário, o que é importante, mas não tão urgente. E o que não é nem urgente nem importante, eu vou deixar lá na gaveta. Para quando eu realmente tirar tudo isso da frente, que é mais importante, eu coloco aquilo para ser resolvido. Às vezes é alguma coisa que é mais por capricho, um desejo pessoal seu, uma ambição ou um hobby. Não é nada que tenha que ser resolvido agora e que afete a minha vida neste momento, tá? Então eu tiro da lista para até me trazer um visual mais limpo, menos poluído ali da minha lista. E aí eu tenho informações estruturadas para trabalhar. Essa técnica, pessoal, tem muito a ver com a matriz de Eisenhower. Para quem conhece aí técnicas de organização, gestão do tempo, a gente usa bastante matriz de Eisenhower, mas não tem segredo, é basicamente isso. O que é importante e urgente? O que é importante, mas não tão urgente? E o que nem é importante e nem é urgente? Eu tiro da lista, tá bom? Organizei. Terceiro ponto, vamos estabelecer métricas para cada um desses objetivos. O grande problema da maioria das pessoas é só colocar objetivos, mas não põe métricas. Métricas, inclusive, que influencia o termo meta, é justamente algo mensurável, algo que eu posso medir. Então, vou dar um exemplo. Praticar exercícios físicos, posso colocar lá como uma meta, como um objetivo. Mas eu preciso colocar algum indicador numérico para poder medir a evolução. Então, por exemplo, se eu praticar um exercício físico por mês, tá? Já tô cumprindo o objetivo, tá certo? Mas eu dificilmente acredito que uma vez no mês vai fazer alguma diferença aí para a sua saúde ou para o seu objetivo com relação ao seu corpo, enfim. Então, eu preciso colocar treinar 3 vezes por semana. Eu tenho 2 métricas aí para medir. 3 vezes e 1 semana. Eu consigo medir o quanto eu cumpri, o quanto eu deixei de cumprir, o quanto estou evoluindo, não estou evoluindo. É um pouco daquela história, objetivo, emagrecer. Se eu emagrecer 1 grama, já estou emagrecendo, né? Mas com certeza não é 1 grama que a gente quer emagrecer, né? Então você pode colocar lá, quero emagrecer 3 quilos em 1 mês. Eu tenho 2 indicadores, 1 mês e 3 quilos. Eu consigo medir a evolução do cumprimento desse objetivo. Então você vai pegar aquela listinha para cada tarefa que está numerada ali, você vai colocar uma métrica. E que sejam métricas reais, tá, pessoal? Não adianta colocar métricas mirabolantes que não são cumpríveis por você se conhece. Mesmo que seja algo devagarinho, coloque metas reais que você consiga cumprir e celebrar que você está evoluindo. Melhor do que colocar algo muito difícil e você não consiga nem tentar ou nem cumprir, tá bom? Então, você vai colocar métricas. O que você pode colocar ali, por exemplo, prazos, quantidade, algum número que realmente possa permitir que você meça a evolução e o andamento daquele objetivo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? E aí, a outra sugestão que eu vou deixar para vocês, né? Geralmente, a gente costuma procrastinar tarefas chatas, porque as legais a gente já fez, a gente já tirou da frente. Ou ela é chata, ou ela é difícil, ou ela é complexa, tem algum motivo aí que faz com que você procrastine, que você não queira fazer agora, porque não é prazeroso. Você precisa estabelecer uma recompensa para você. O ser humano funciona muito na base da recompensa. A gente só faz alguma coisa porque a gente vê um benefício em fazer, tá? Então, coloque uma recompensa para você. Um presente que você gostaria de se dar, algo que você gostaria de comprar. Atrele ao cumprimento daquela tarefa chata. Então, se essa tarefa tá lá na sua listinha como uma prioridade, você coloca, assim que eu terminar essa tarefa ou cumprir essa pendência, eu vou me dar tal coisa.
E se premie, se recompense, celebre com grandeza. Não importa o tamanho da tarefa, se você acha vergonhoso, é uma coisa tão simples, todo mundo faz, só eu não consigo fazer. Não, não. Aqui cada um tem que ser tratado na sua individualidade. É algo que você tinha dificuldade de cumprir, quando cumprir você precisa celebrar. O celebrar e se dar o devido crédito e reconhecimento tem inclusive efeitos o quê? Físicos, né? Diretamente nos hormônios, nos neurotransmissores, você fica mais motivado, mais alegre em querer fazer mais coisas. Então, estabeleça uma recompensa para tarefas mais complexas, difíceis ou desafiadoras, tá bom? 2 diquinhas que eu vou deixar aqui finais, muito importantes. Você pode cumprir essas dicas anteriores e já vai ter um resultado bacana. Se você seguir ali na risca, você consegue realmente trabalhar a questão da procrastinação. Mas há 2 ações que você consegue, se você fizer, vai potencializar o seu resultado. Né? Então, é um pouco trazendo ainda a linguagem daqui dos treinos, né? Uma coisa é você treinar por conta, outra coisa é você ter um personal trainer com você, que foca o trabalho com você, que vai atender a sua necessidade diretamente, vai ter um resultado muito mais potencializado. E essas 2 dicas têm a ver com esse raciocínio. Primeira dessas 2 dicas é fazer uma jornada de autoconhecimento e identificar o porquê que você tem essa mania de procrastinar, tá? Porque a mania de procrastinar é apenas o quê? Um reflexo ou uma consequência de uma causa. Se você trata a causa, você tem muito mais efeito, ao invés de só atacar a consequência. Às vezes tem uma raiz num medo que você tem, numa insegurança, numa falta de autoconfiança, ou, por exemplo, ansiedade de algo. Tem sempre alguma causa aí na sua construção social que justifica essa mania de procrastinar. Então, entrar numa jornada de autoconhecimento é fundamental, tá bom? Isso tem que ser feito com a ajuda de um profissional e uma mentoria perfeita para isso. Uma segunda ação que potencializará esse resultado em relação à procrastinação é ter justamente quem te oriente, quem desenhe um programa específico para você tratar dessa questão. Como eu falei no começo, tem gente que tem esse problema atrelado à falta de foco, ou é a falta de motivação por um determinado tipo de trabalho ou carreira que está seguindo. Às vezes é por falta de o quê? Fazer uma gestão inteligente do tempo, ou por ser desorganizado. Então precisa de uma ajuda profissional, porque é importante que a gente tenha de quem receber uma orientação específica para o nosso problema e a quem prestar contas, para que a gente possa evoluir. É muito diferente quando você faz um trabalho de autodesenvolvimento e um trabalho de desenvolvimento com orientação de alguém e a quem a gente precisa prestar contas porque essa pessoa nos cobra, né? É justamente o papel da mentoria, até que aquilo se torne um hábito seu e você consegue fazer isso sozinho, né? E eu vejo aqui claramente que a mentoria tem um resultado imprescindível e até indescritível para quem tem esse problema, tá? Então, se você sofre realmente profissionalmente ou na área pessoal com essa questão da procrastinação e vê que tá sempre no mesmo lugar e não tá avançando, você precisa fazer uma mentoria. Ah, Gi, você tá vendendo as mentorias? Óbvio que eu tô vendendo as mentorias. Mas não é só uma questão de venda, estou trazendo aqui realmente resultados que a gente vê nos nossos trabalhos. Existe uma diferença entre você fazer sozinho e você realmente fazer um trabalho focado com orientação profissional. E se você realmente tem interesse nisso, dá uma olhadinha lá no nosso site, entre em contato com a gente, porque aqui a gente trabalha bem esse assunto, tá bom? Por último, dica bônus para você. Foco total. Tá? Foco total, ou seja, uma tarefa por vez. Geralmente, quem tem mania de procrastinar, tem essa questão de querer abraçar todo mundo de uma vez só, e aí pega aquelas tarefas mais difíceis e vai deixando para depois, porque não dá conta. É o famoso multitasker, né? O cara que quer fazer tudo de uma vez, ser multitarefas. Mas o multitasking, pessoal, dá uma falsa sensação de produtividade. Não é a forma inteligente de ter foco e produtividade. Faça um trabalho por vez, feche o assunto, depois vá para o outro, depois feche o assunto. Assim você dedica toda a sua atenção plena e também todo o seu esforço e qualidade, né, a excelência
E um trabalho só, depois esgota, faz o outro, tá? Em vez de você ficar picotando as atenções em várias tarefas ao mesmo tempo. Então, isso também tem a ver, sim, com a questão da procrastinação. Porque quem quer fazer tudo um pouco, pega aquilo que é bem complicado e difícil e vai deixando para depois, porque não dá tempo de encaixar, ou não tem espaço para encaixar isso dentro das muitas coisas que quer fazer ao mesmo tempo, tá bom? Então, pessoal, acho que a gente já falou dos prejuízos. Hoje eu falei para vocês, então, faça uma listinha das perdas para você ter uma visão do todo, da gravidade, para se motivar. Depois, organize numa categoria ali de urgentes, só importantes, e os não importantes nem urgentes vai deixando para fora. Estabelecer uma métrica para cada pendência, para que você possa cumprir e medir a evolução. Tarefas mais difíceis e complexas, estabeleça uma recompensa que faça com que você se motive a cumprir, tá? E 2 ações que realmente ajudam no resultado de uma forma exponencial. É você entrar numa jornada de autoconhecimento, entender o porquê disso e também você receber uma orientação profissional e um plano de mentoria que trabalhe o ponto específico aí da sua mania de procrastinação. E não esquecendo de não ser multitask, tá? Você sempre fazer um foco ali total em cada tarefa por vez. Vocês gostaram? Espero que sim. Aqui eu realmente juntei as melhores informações que a gente tem sobre esse assunto para te ajudar. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, compartilha. Se quiser, revisita o conteúdo para você relembrar. Isso aqui é praticamente uma mentoria free para você, né? Então fica com a gente. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.